A paz do Senhor Jesus, uma boa noite, que Deus possa abençoar vocês. E meu nome é Davi, eu vou passar para o meu irmão para ele falar com vocês. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Eu espero que vocês gostem do vídeo. A gente vai estar lendo o versículo da palavra de Deus aqui nesta hora. Eu vou ler a palavra do Senhor Jesus aqui. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu quero que você medite nessa palavra e na palavra que o pastor Adão vai passar. Vou passar para o meu irmão Samuel. Aí eu vou confirmar a palavra que o irmão falou, o irmão Davi. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, ele será salvo na presença do Senhor. Agora a gente vai estar chamando a nossa mãe para poder ler um versículo da palavra. E em breve virá o pastor. Olá, gente, boa noite, a paz do Senhor Jesus, que Deus possa abençoar cada um de vocês em nome de Jesus. Vou deixar um versículo aqui que vocês possam meditar. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Aleluia, Jesus. Eu tenho um amigo que cuida de mim, também de você. Ele é fiel, Emanuel, é o brilho da luz. Ele nos satisfaz, ele nos traz a paz. Seu nome é Jesus. Na hora da dor, Jesus é o amor, é a fonte da vida. Jesus é a vida, a flor mais querida. Na hora da dor, Jesus é o amor, é a fonte da vida. Aleluia, Jesus. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Eu vou passar agora para o pastor Adão. Pastor! Olá. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe, não. Paz do Senhor Jesus, irmãozinho. Deus abençoe. Paz do Senhor. Deus abençoe. Oh, glória a Deus. Graças a Deus, estamos chegando mais uma vez, né? Em primeiro lugar, desejo que a paz do Senhor seja com todos. E que cada um nesta noite possa ser guardado na sombra das potentes mãos de Deus. Que o Senhor livra nós de todos os males. E que o Senhor nos abençoe. E que o Senhor é o que garante a nós a vitória. Esperamos no Senhor. Não confiamos em nós mesmos, não. Confiamos no Senhor. Olha, eu vou entrar aí com um assunto aí. Parece até meio estranho um pouco, mas é fazer o quê? É preciso, é necessário, né? As pessoas quer receber o presente. Aí uma cidade, não preciso citar nem a igreja, um irmão foi na igreja fazer uma visita. Quando chegou lá,
O pastor olhou para ele, mandou avisar ele que ele não ia ter oportunidade não, porque ele não levou nem a gravata nem o paletó. Que ele voltasse outro dia e ele daria a oportunidade, ele agora voltasse com a gravata e o paletó. O irmãozinho ouviu, ficou calado. Marcaram o dia dele voltar, na próxima semana, assim, por exemplo, ele voltou. Gravata e paletó. Isso é uma história, uma anedota, não. Foi um caso acontecido mesmo. Eu não quero citar nome de A nem de B, estou só passando o relatório aí para você. Ali o pastor olhou, ele estava lá sentado, de paletó e gravata. Aí o pastor se alegrou e disse para ele: se prepare, irmãozinho, que hoje você tem a oportunidade. Ficou quieto. Quando chegou a vez, o pastor disse: pode vir, irmãozinho. Hoje o senhor está com a oportunidade. O senhor trouxe o paletó e a gravata. Ele foi, chegou lá na frente, ele olhou para a igreja, tirou a gravata, botou em cima da mesa e falou: salve da igreja a gravata. Ora com a igreja a gravata. Pô, assustaram assim, ficaram, ele tirou o paletó, botou em cima. A gravata já orou e saudou a igreja, prega agora para o povo, paletó. Aquilo ali foi um vexame naquele lugar. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta que pessoas também aí mandaram me cobrar. Se eu sou pastor, cadê a gravata e o paletó? Meu amigo, eu na verdade, você perguntou cadê? Está no guarda-roupa ali. Não gravata. Não sou presidente da República, não sou deputado. Não. Agora, um paletó, uma roupa mais social, uma coisa para um culto, assim, numa igreja, uma coisa, concordo, tudo bem. Mas gravata, não. Agora, para lhe falar a verdade, nem o paletó, nem gravata tem valor algum. Desde que as pessoas estejam vestidas e continuem vestidos. Porque tem muitos que colocam, eu estou falando isso aqui agora, porque é necessário. Cobraram, estou pagando. Muitas pessoas colocam, entendeu? Aí o paletó, a gravata, na igreja, no outro dia está lá no Mercadão, fazendo compra de bermuda, de camiseta, outra hora sem camisa, está lá na praia nu, tomando banho, no meio das pessoas, não ela? É! Agora, uma coisa eu lhe falo, irmão. Duro é você me cobrar a palavra. Você não vai achar vaga para você me cobrar a palavra. Porque isso Deus, quando me escolheu, soube me entregar. Com sabedoria, o manejo da palavra. E hoje, por sinal, tem um presente para nós na palavra. O manejo da palavra hoje vai ser uma beleza. E já é. Porque Deus quer. Isso é que é importante no homem. Entendeu? O meu testemunho na cidade
não nenhuma, em todas. Você procurar e não achar um lugar que eu dei prejuízo a alguém de 1 centavo. Um lugar que eu buli com a família de ninguém, não, nunca. Lugar que eu desrespeitei alguém, nada, nunca. Mas, se o meu irmão não entende bem do Evangelho, eu te dou um alô, te clareio com a luz aqui agora. O verdadeiro Evangelho do Senhor que eu conheço, começou com o dono, o Todo-Poderoso, apanhando, entendeu? Sendo julgado injustamente, falsos testemunhos em cima dele, não sei quantos dias sem comer e sem beber, preso, no outro dia saía para ser julgado. Depois, quando não acharam nada, viu que não tinha jeito, mandou crucificar. E ele foi arrastando uma cruz pesada, cai aqui, levanta ali. Foi preciso pegar um seringueiro que vinha da seringa, o Simão, o seringueiro, vinha vindo para poder ajudar ele a carregar a cruz, até no Carvalho, onde pregaram ele de prego. Ficou os apóstolos dele apanhando, morrendo, sendo preso. Esse é o verdadeiro evangelho de salvação, meu irmão. Lá ninguém teve prazer, entendeu? De usar uma gravata, entendeu? De estar com um carrão, um sapato engraxado, não. Entendeu? Pedro estava lá na cadeia, com a capa velha cheia de terra, nas costas, jogou para um lado tão pesado que estava de poeira e suor, que acorrentaram ele nos troncos. Mas Deus teve o cuidado de ir lá cedinho não, Deus teve o cuidado de à noite ir lá, mandar o anjo ir lá, soltar Pedro. Manda esses um aí com a gravata, o paletó, ir lá para a cadeia, que no outro dia vai ser passado o fio da espada. Você considera que ele já morreu, porque não tem esse privilégio, não tem feito uma obra tal para que o anjo possa ir lá soltar ele. Então, muitas das vezes nós conversamos coisas só porque às vezes não entendemos nada, temos as mentes fracas. Mas hoje vem aí um ensinamento da palavra de Deus, mais uma vez com o pastor Adão. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qualquer coisa que você querer cobrar do pastor Adão, eu estou de acordo. Recebo, mas te devolvo com ensinamentos sério, firme, dentro da palavra, te mostrando algo que você não tem como sair, como agora mesmo eu te mostrei o verdadeiro evangelho do Senhor, que toda a vida foi. Agora que acabou, que a maioria dos homens passou a negociar em lugar de pregar a verdade. Ajunta pessoas da mente fraca e começa a ganhar dinheiro e muito com as histórias. Arranjar um tal de estudo, uma teologia. Quem é esse que pode estudar a palavra de Deus, conhecer a vontade de Deus através de uma letra? Não. É aqui. É aquele que já deixou escrito aqui. E tem muito mais. O Espírito é quem fala. Não é estudo, não, coisa material da carne, não. Os que são da carne não agrada a Deus. Entendeu? Que adianta eu fazer uma teologia e não me aperfeiçoar, não me converter mesmo de coração? Entendeu? Agora mesmo, Vitória da Conquista,
Agora não, tem poucos dias isso aí. Pastor de teologia mandou matar os colegas dele, pastor. Mandou matar de pedra. Foi preso, mas já saiu. Ia pirar pirê. Entendeu? O que é isso? Vamos, gente. Vamos entrar por um assunto bem importante, uma coisa séria. Vamos falar daquilo que é verdade. Vamos anunciar. O meu combate aqui é contra o pecado. Não é contra você, não. É contra o pecado. Os enganos do mundo, as coisas ruins, a falta de conhecimento com Deus. Estou te trazendo. Eu não preciso de um paletó, uma gravata para poder fazer com que você conheça que Deus é bom e maravilhoso, não. Porque é na palavra que você fica conhecendo, não é olhando para o meu paletó e minha gravata, não. Isso é uma maneira de desfazer das pessoas. Aqueles um desfazia de Jesus assim. Não é esse aí o filho de José, carpinteiro? As irmãs dele, os irmãos estão no nosso meio. Não creio nele, não. Aí. Mas agora está sabendo que verdadeiramente quem é o Senhor. Não, as pessoas sempre arranjam coisinhas assim, para reparar, para olhar. Aquele irmão é gordo demais, é velho demais, é novo demais. A mulher é nova, ele é velho, a mulher é velha, ele é novo. Os filhos não parecem com ele, é filho de outro. O povo inventa tanta coisa que só Deus tem misericórdia. Mas essas coisas tudo atrapalham nós mesmos. É uma obra má que tem em nós e nós fazer ela funcionar. E a Bíblia diz, como tu fizeste, se fará contigo. O teu mal feito tornará sobre a tua cabeça. Quem quer ver dias felizes, refreie a sua língua do mal. Está escrito aqui na Escritura. Nós temos que ouvir a palavra, procurar entender, e meditar e buscar o Senhor. Para sermos salvos. O que eu estou fazendo aqui não é para mim, não. É para você. Entendeu? Para mim, eu já fiz. Eu me converti no Senhor, estou buscando o Senhor, sigo o Senhor, acabou. Mas eu me interesso, porque a obra do Senhor é desse jeito. Eu interesso por você, seja quem for você. Primeiro, eu não sou inimigo de ninguém. Se alguém for inimigo e não gostar de mim, eu gosto dele. E oro por ele. Faço tudo por ele. É assim que eu ajo. Essa é a forma do cristão. O verdadeiro cristão não se apresenta com gravata e paletó, não é isso que apresenta ele, não. O que apresenta nele é a sinceridade na palavra de Deus, a sabedoria e ter o Espírito Santo para manejar a palavra na hora certa. Daqui a pouco nós estamos juntos. Vamos pegar logo? Vamos. Vamos começar então. Família esteve aqui e está logo aí. O Davi diz, louvarei o Senhor de todo o meu coração, mais do que certo. Se não for de coração, louvor o Senhor não recebe, de todo o coração. Samuel trouxe uma palavra, todo aquele que exaltar o nome do Senhor nos últimos dias será salvo. A irmã trouxe uma palavra para se alegrar todos no Senhor. Quer dizer, são palavras de nós meditar e viver e lutando para estarmos nós felizes. Eu não estou contrariado por você cobrar de mim uma gravata, não. Senão eu não falava nela, você não ia saber acerca do que eu falei aqui agora, ensinei. Os homens verdadeiros, os homens de Deus, que foram escolhidos por Deus, passaram mais o tempo na cadeia. E muitos morreram matados. Entendeu? Os cristãos eram jogados nas arenas por leão comer. Aí. Quer dizer, por quê?
Porque as coisas de Deus não é as coisas do mundo. O mundo é inimigo de Deus, mas Deus não é inimigo de ninguém. Mas o mundo é inimigo de Deus. Por isso, nós não devemos viver segundo o mundo, mas segundo Deus, a palavra do Senhor. Hoje nós estamos aqui com o trabalho. Agradeço a Deus. Está vindo aqui a leitura da palavra de Deus para nós meditarmos nela. Eu começo hoje aqui, o ensinamento de hoje na palavra, muito importante, eu creio. Deus só me dá coisa boa, importante para nós. E eu começo aqui hoje num assunto muito importante, coisa muito boa. Temos aqui 2 versículos para por ele nós chegarmos ao final da história. Aqui diz assim, capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, versículo 37 e 38. O 37 fala assim, depois deste, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos que lhe deram ouvido foram dispersos. Agora digo-vos, dai de mão a estes homens, e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homem, se desfalecerá. O versículo 39 diz, mas se é de Deus, não poderia desfalecer. Eu gostaria de segurar um pouco aí até o final, você não esquecendo que os 2 versículos últimos mostrou para nós assim, a obra que é do homem, essa desfalece, quer dizer, acaba. Você pergunta, mas por que a obra do homem acaba, pastor? Olha, meu irmão, eu crio um fundamento meu, depois eu morro. Acabou. O fundador era eu. Acabou. A obra era minha. Mesmo que outro pegue ali para dar seguimento na minha obra, por ser filho meu, qualquer coisa, mas o coração dele já é outro. Já vai haver modificação naquela obra, não é a mesma. Porque eu sou um, ele é outro. Ele tem um pensar, o agir, e eu tenho outro. Agora, se a obra é de Deus, não desfalece, o que foi que falou o versículo 39. Sendo de Deus, não desfalece. Ela permanece do mesmo jeito a vida inteira. Por que, você pergunta? Por que do homem desfaleceu? Eu já te expliquei, ele morreu. Acabou. E por que Deus permanece? E Deus morre? Deus não morre. Quando Jesus morreu lá na cruz, os discípulos ficaram tristes. Falaram, pronto, nós esperávamos nele. Mataram ele e começaram a discutir o assunto. Passou a noite e eles cochilou, naquele primeiro dia. Cochilaram nas mesas, nos bancos por ali, em qualquer lugar, pegavam no sono de tanto discutir o assunto. Triste. Vem o segundo dia, está discutindo de novo, acordava, entrava, mas o que nós vamos fazer? Lá se foi ele. Acabou. Não tem esperança nenhuma mais. Tornou a cochilar, passou o outro segundo dia.
No terceiro dia, acordaram, tudo cambaleando de sono, fraqueza, um nem comer, não comia, triste, está discutindo, sentado na mesa. No terceiro dia, Jesus entrou e sentou na mesa. É ele! Você viu? Voltou. Terceiro dia ele voltou. A obra não parou, continua a mesma obra. Mas eu não, quando eu for, fui mesmo. Entendeu? Então, o que é de Deus permanece. O que não é, desfalece. Eu parei um pouco e meditei sobre esse assunto. Como é que pode? Eu, um pastor, simples, humilde, não sou homem estudado, de muita sabedoria, não tem nada, tem dinheiro, não tem nada. E desde que o Senhor me entregou essa obra, ela continua até hoje. E vai continuar até o fim da vinda do Senhor. E outros grandes pastores, que foi até conhecido meu, não posso dizer amigo, que eu não sei se era meu amigo, mas conhecido era. Grande ministério, muita gente, e aquele acabou. Quando eu olhei para mim, fiquei. Com pouco outro, acabou. Então não é para mim, fiquei. Com pouco outro, acabou. Então não é para mim, estou aqui. Então, essa palavra, ela bateu certo na tecla para mim. O que é de Deus permanece. O que não é, desfalece. O homem cria. A Bíblia diz que o coração do homem faz plano, mas a resposta certa vem do Senhor. Então, vamos ver aqui nesse assunto, começar por esse. O que é de Deus permanece. Com esses versículos, eu tenho condições de trabalhar sobre o mundo inteirinho, as coisas, tudo que está acontecendo, entrar em política, entrar em justiça, entrar em qualquer lugar, tudo com esses dois versículos final. E dou conta de tudo. Mas eu não vou. Não é a minha área. A minha área é o Evangelho. Então eu vou falar só do Evangelho com esses versículos. O que é de Deus permanece. O que não é, desfalece. Então vamos começar mostrando algo de Deus pelo qual eu sou participante. Quer dizer, vamos conhecer nessa noite qual é a verdadeira igreja de Deus, que essa continua para sempre, nunca acaba. Qual é ela? Alguém já me perguntou um dia, disse assim: ô pastor, falei, oi, qual é a igreja que vai ser salva? Eu falei, a que vai ser salva é aquela que fazia a vontade de Deus. Permanece para sempre. Às vezes, todo aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Aí ele falou, eu nunca tinha meditado, foi um pastor, lá em Potiraguá. Ele falou, nunca tinha meditado nisso aí, o Senhor falou logo a palavra. Pois é, aquele que fazia a vontade de Deus permanece para sempre. Entendeu? Então a igreja que estiver fazendo a vontade de Deus, essa permanece. É a igreja dele. Mas vamos começar por a igreja do Senhor. Para nós aí meditar por ela, hoje as igrejas como é que estão, que nós estamos vendo, o que está acontecendo, se é bem fácil de entender que elas têm algo com Deus ou que não tem nada.
não é julgar, é na palavra. A Bíblia diz que pelo fruto se conhece a árvore. Então vamos ver. Eu vou começar aqui na igreja do Senhor. Atos 2. Você começa a meditar. Vai escutando bem com cuidado a leitura, para você ver como é interessante. Aqui diz assim, ó. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento vermente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles língua repartida, como que de fogo, assim quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Em Jerusalém estava habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E ocorrendo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são Galileu todos estes homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que nascemos, que somos nascidos? Porto, medos, elamitas, os que habitam na Macedônia, Judeia e Capadócia, Porto, Ásia, Ferígia e Panfilha, Egito, parte da Líbia, junto a Ciríade, e forasteiros romanos, tanto judeus como proselitos, e crentes e árabes, todos temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que quer dizer isto? E outros, zombando, dizia: então, estão cheios de mosto. A palavra mosto quer dizer bêbado, bebida, mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé, com 11, levantou a sua voz e disse-lhe: varões judeus e todos que habitam em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai a minha palavra. Estes homens não estão embriagados, como veis, pensais sendo a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramaria sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas
profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramaria sobre os meus servos e minhas servas. Naquele dia profetizarão e faria aparecer prodígio em cima no céu e sinal embaixo na terra. Sangue, fogo, vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande, glorioso dia do Senhor. O que você começou a ouvir? Uma igreja sendo formada. Como é que ela começou? Você lembra o que foi dito no começo? Sendo de Deus, permanece. Não sendo do homem, desfalece. Essa igreja que você ouviu é de Deus. Os homens cheios do Espírito Santo, falando em outras línguas. Mas o falar em outras línguas não é eu colocar você dentro da igreja e embananar minha língua aqui, barabarabadu, entendeu? Que você não entende nada. Você ouviu os versículos, você pode ver que toda a nação, diferente uma da outra que estava ali, entendia o que eles estavam falando nas próprias línguas de cada um deles. Isso é coisa de Deus, é um mistério, é um sinal. Eles não fez teologia, não. Eles eram pescadores, eles eram homens trabalhadores, trabalho pesado, duro. Não eram estudados não, como Pedro e os demais, muitos outros. A não ser somente Lucas e Mateus, que eram estudados. Demais não, mas todos falavam em língua pela mesma forma, sem a teologia, sem o paletó e sem a gravata. Falava na língua dos demais. Todo aquele povo estava maravilhado porque via verdadeiramente sinais e prodígios no céu e na terra por uns homens cheios de Deus. Continuemos. Glória a Deus. Aqui diz: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seus corações, perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Quem foi que falou aqui? Pelo que você ouviu cá. Quem é que está falando na boca de Pedro? A Bíblia está mostrando nós quem é que está falando. O Espírito Santo. Então quem mandou batizar em nome do Senhor Jesus não foi Pedro. É o Espírito Santo. É ele que mandou batizar em nome do Senhor Jesus. Porque realmente o Senhor Jesus, quando foi, falou: eu enviarei o Consolador no meu nome. O Pai enviará o Consolador em meu nome. O nome qual? Jesus. E ele vos dirá tudo quanto convém fazer. Ele veio e falou o que devia fazer. Em nome do Senhor Jesus. Nós continuaremos ainda, glória a Deus,
lendo, que diz: porque a promessa vos diz a respeito de vós, dos vossos filhos, de todos que estão longe, tantos quanto Deus, o Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava, os exortava dizendo: salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. A igreja do Senhor começou na sua santidade, né, aceitando a palavra dos apóstolos, como era. Aqui, e volta e diz: e perseverava na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. O que é de Deus permanece. O que não é, desfalece. Essa igreja, ela recebeu ordem para permanecer e ser uma igreja santa. O mesmo Pedro, que acabou de falar aqui, já vai falar aqui de novo com você. Ó. Olha como ele fala, o mesmo que falou lá, para batizar em nome do Senhor Jesus. Olha o que ele fala aqui para a igreja continuar. Glória a Deus. Aqui é Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 em diante, diz. Pedro diz: portanto, cingido os lombos do vosso entendimento, sede sobrio, esperai atentamente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filho obediente, não vos conformando com as corrupciências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vos também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santo, porque eu sou santo. A igreja do Senhor, que permanece sendo a mesma, é a única que do jeito que começou, permanece. Porque o ensinamento aqui de Pedro, já nos livros das epístolas dele, é a mesma que ele deu lá no Espírito. O Espírito é o mesmo daqui. Para que a igreja se santifica, seja santo, porque ele é santo. Mas, peraí. Isso que eu relatava um outro dia aqui. Vai numa igreja alegre para ver se conseguimos voltar mais alegre para casa. Chegamos lá, de repente, não vimos a santidade que a igreja aqui, que Pedro deixou escrito. Não tem. De repente, uma irmã vai lá na frente, com os brincos na orelha, com o cabelo cortado, com a barriga de fora, com beiços cheios de batom, com sapato, com quase meio metro de salto de altura, outras de calça de homem. Peraí, meu irmão, vamos
Vamos trabalhar com mais cuidado. Vamos ser zelosos. Observe só. Olha, ouça de novo essa leitura. Olha como Pedro diz aqui, ó. Ó. Vamos ver aqui. Aqui. Aqui eu tirei aqui. Bora aqui. Aqui. Olha só como ele fala aqui, ó. É muito interessante, ó. Ó. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sobrios, e esperai atentamente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como os filhos obedientes. Meu irmão, filho de peixe tem que ser peixe. Pé de abacate não pode pôr abacaxi. Pé de melancia não pode botar machixe. Nem pé de mamão pode colocar manga. Cada um naquilo que ele é. Como que Deus é santo e eu me importo de qualquer maneira, levo uma vida voluntária sendo, anunciando para o povo que eu sou filho de Deus. Que Deus é esse, meu Pai? Relaxado, que aceita um filho como eu, de qualquer maneira. Não. A Bíblia, o que eu conheço na Bíblia, que eu estou vendo escrito aqui que eu estou lendo, portanto, seja santo, porque ele é santo. Está escrito, sede santo porque eu sou santo. Ele não mandou nós ser de qualquer maneira, não. E a igreja não pode mudar. Por quê? Se a igreja mudar daquilo que ela começou, já é do homem. Essa desfalece. Mas aquela que pegar a doutrina dos apóstolos, andando na doutrina dos apóstolos, essa permanece. Olha só o que o apóstolo escreveu aqui, ó. Ó. Olha o que ele escreveu aqui no livro de Gálatas, ó. Só para nós vermos como é interessante essas coisas, ó. Quer ver? Olha o que ele escreveu aqui. Ele não abriu espaço para nós mudar para outra coisa, não. Aqui, ó. O livro de Gálatas, do capítulo 1, eu estou te falando de Bíblia. Se eu estou te falando de Bíblia, eu tenho que mostrar na Bíblia. Está aqui, ó. Capítulo 1 do livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9. O 8 diz assim: mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos anunciar outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, maldição. Evangelho mais maldito, porque é outro. Não pode ser, tem que ser o evangelho da santidade que Pedro escreveu. Sede santo porque ele é santo. Aqui o outro, o versículo 9. Assim como já vos disse, agora de novo também vos digo, se algum anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anatema, maldito. Existe. O mundo está cheio. Eu sou da igreja tal, a igreja lá é tal, a igreja não pratica isso, nós não temos esse costume. Peraí. Por acaso, isso não seria uma obra de homem? O que você está vendo mesmo se você prestar atenção? Desfaleceu. Não vou citar o nome,
mas vou te dar um exemplo. Eu conheço igreja que no começo ela tinha uma santidade imensa. Mulheres, homens, era uma doutrina meio rígida. Mas de homem, hoje ela está bem bagunçada, sendo o mesmo ministério. Já brigou um bocado entre si, saíram, abriram outro ministério com outro nome, quer dizer, aquele já não vale mais. Ele anunciou tanto aquilo, agora já não é o de cá, o dele. O dele cá é que é bom, o de lá não presta. O de lá diz que é o de lá que é bom, o de cá não. O que é isso, meu irmão? Aqui você está no canal verdadeiro, o que diz, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Então eu estou te anunciando. A igreja verdadeira do Senhor tem que permanecer na santidade, nas escrituras. Se pregar diferente, a Bíblia diz que é maldito, anatema, maldição. Quer dizer, você diz que não é. Você diz, não, eu prego e estou bem. Ah, será que esses apóstolos, falando em língua, todo jeito de andar, maravilhas e sinais eram operados por eles, será que é igual um mutirão que eu vejo por aí? De jeito nenhum, meu irmão. Não tem nem aparência. Não passa nem perto. Mas o povo gosta às vezes assim. É isso. Então, se é de Deus, permanece. Se não é, desfalece. Desfalece que? Em tudo. Na sua maneira, na santidade que tinha, aquilo que não fazia agora faz. Diz que os tempos mudou muito e que está precisando dessa coisa. Vou aceitar a ordem do homem aqui. O homem que não entende o evangelho, mas ele manda. Ele mandou, eu tenho que obedecer. Ué, que isso? Nós, servos de Deus, somos servos de Deus. Não somos escravos de homem, não. Ah, mas se você não aceitar, morre. E o que tem isso? Você está com medo? Eu nem um pingo. Não estou nem assustado. Nem preocupado sequer. Nem penso nessa área na hora. Quando chegar a minha vez, não sei se eu vou temer ou se eu vou ficar alegre. Porque agora, no momento, parece que eu vou ficar alegre. Pelo menos, só de sair daqui já é um prazer para mim. Estar com o meu Cristo Jesus. Já é uma grande alegria. Que aqui eu ainda estou correndo o risco. Se eu não segurar muito, vou para o chão. Tem que buscar mesmo o Senhor. Porque o mundo está atacando para valer. Agora, observamos. Lucas 6,46. Quer ver para você ver o que fala Jesus? Às vezes a pressa é inimigo da perfeição. Fui com pressa, atrasou eu. 6,46, está aqui, ó. 6,46, está aqui. Ó. E por que me chama Senhor, Senhor, Jesus falando? E por que me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos mando, eu vos digo? Qualquer que vinha a mim e ouvir as minhas palavras e as observar, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou, abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com impacto a corrente naquela casa e não pôde abalar, por estar fundada sobre a rocha.
mas o que cavou na areia caiu a casa. Quer dizer, o que é de Deus permanece. Ouviu as palavras e praticou. Por isso, eu creio que até hoje, entre altos e baixos, eu estou na área. Porque eu trabalho segundo a palavra. Passo por vários momentos. Os apóstolos também passavam. Eram açoitados, eram espedejados, mas eram os apóstolos. Quando pensavam que não, está ele lá pregando a palavra de novo. Os homens que prendeu ontem, está tudo lá no templo pregando, ensinando. E como é que eles saíram? Não sei, as portas estão tudo fechadas. Os guardas nas portas. Nem sabe por onde ele passou, não. Só sabe que está lá pregando. Estava preso e está lá pregando. Esse é os homens que ouvem a palavra. Por isso, muitos ministérios têm caído. Porque não ouvem a palavra de Deus, mas ouvem a sua própria palavra. Quando pensa que está bem alicerçado, vai por terra. A enchente vem e bate e carrega tudo, que são os problemas. Mas eu tenho passado por vários deles e Deus não tem deixado nem abalar. O ministério continuidade dos apóstolos, que é o que Deus me levantou como um líder, né, no ministério. Sou o pastor principal de todo o ministério, em todas as cidades, o estado, né? Deus tem me conservado, porque eu aplico a palavra. Meus problemas, tudo difícil, quando eu penso que não está tudo resolvido. Só levanto minhas mãos, agradeço a Deus. Chego no meu quarto, dobro meu joelho, agradeço a Deus. Saio de manhã, oro, inicio o meu jejum a Deus. Chego, entrego o Senhor e agradeço a Ele. E Ele só fazendo a obra. E às vezes eu penso, como pode? Eu pensava que não ia acontecer e já aconteceu. Está tudo resolvido, meus problemas, que eu pensava que era problema. Mas não é. É parecido apenas um susto que eu levei. Mas o Senhor já resolveu tudo. Por causa da palavra. É a palavra de Deus. Aqui nós temos a igreja quer saber, a igreja está querendo saber se ela pertence. Como é que pode saber que ela pertence ao Senhor Jesus? Como é? Você tem que saber através dos mandamentos. Você tem mandamento? Você não viu o que Jesus falou? Aqui o mandamento. Vê se você tem esse, ó. 16 de Romanos, 16 diz: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. As igrejas de Cristo vos saudam. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. As igrejas de Cristo vos saudam. Que for de Cristo, salda. Que não for, não salda. Você tem aqui João 13, versículo 8 em diante, tá? Que diz aqui, ó. Olha o que diz aqui, ó. João. Tá. Passar um minutinho não tem problema, é pouco. Aqui, ó. João 13, eu vou dar para você, mas o 8. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não lavar os teus pés, não tem parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, e não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus diz aqui: vós me chamai mestre e Senhor, dizei bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo mestre, vos lavei os pés, vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Porque eu vos dei o exemplo, capitulando, para que como eu vos fiz, façais vós também.
Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que o que enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se praticasse. Você tem esse mandamento? Você tem o mandamento do ósculo santo? Você tem o mandamento do véu para a mulher? Você tem o mandamento daquela mulher, 1 Coríntios 14, versículo 34, que a mulher não pode falar na igreja? Ou você colocou ela para ser uma pastora ou uma missionária? Você tem o mandamento de Timóteo 2,8 e diante, que a mulher não pode usar de autoridade? Você tem? É a santidade da igreja do Senhor, é com os mandamentos dele. Eu sou um motorista, mas sem minha carteira, sem minha identidade, sem minha foto, sem essas coisas, eu não passo no guarda, porque eu chego dirigindo, mas quem faz eu passar lá os meus documentos. Você não vai passar na porta, que é Jesus, porque você não tem os documentos do Senhor, que é os mandamentos. Se você tem os mandamentos, você entra. Mas se você não tem os mandamentos, não entra. E eu acabo de te mostrar isso aqui agora, que o Senhor mesmo fala. Aqui tem mais outro interessante aqui do Senhor. Isso aqui é um mandamento para você não acrescentar. Jesus diz aqui em João 10:30, eu e o Pai somos um. Você tem dizido você tem anunciado que é 2, que é 3. É assim que se anuncia. Mas você quer mudar a palavra dele, mas a dele é essa. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram outra vez em pedra para o apedrejar. Eu lendo aqui também, você quer tirar pedra em mim? Faz não. Quem falou foi Jesus, não é eu não. Meu amigo. Então a Bíblia é carro sério, meu irmão. A Bíblia não é evangelho qualquer não, do homem não, que o homem cria aí do jeito que ele quer. Bota uma roupa, bota umas flores dentro da igreja, um ventilador, uma televisão, uma água gelada. Que moleza é essa aí? Para aquele que morreu na cruz pregado de prego, igualar a ele. Está muito longe, meu irmão. Está muito longe. O resultado final está aqui, ó. Tessalonicenses 2, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, ó, é o recado final. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Não conhece a Deus, você fala, quem é o que não conhece a Deus? Todo aquele que diz que Deus é uma trindade não conhece a Deus. Não conhece. Fala coisa aí no rumo. Mas eu não. Quando Jesus estava andando por cima das águas, eu agora estou vendo que lá vai Deus andando por cima das águas. Quando ele estava abrindo os olhos cegos, agora eu estou vendo que aí está ele abrindo os olhos cegos. Quando ele estava ressuscitando a Lázaro, aí eu estou vendo agora que lá está Jesus ressuscitando, que é Deus ressuscitando a Lázaro. Lá está Deus ressuscitando a Lázaro. Quando ele está ressuscitando o filho da viúva, lá está Deus. Expulsando demônio, lá está Deus fazendo. Em toda parte está Deus fazendo a obra. Em semelhança de um homem com o nome Jesus. Senhor Jesus. O corpo é chamado Filho do Homem, para nós ver, para poder pegar e maltratar e judiar. E ele sofrer no corpo a humilhação dos pecadores, para depois provar que ele é maravilhoso. Todos aqueles que judiaram dele, ele dá o perdão, desde que se arrependa
e que creia, porque Ele é Deus poderoso. Assim é você nesta noite, nesta hora. O Senhor, a senhora, seja quem for, meu irmão, minha irmã, meu católico, meu crente, seja quem for que estiver ou vai estar diante do vídeo do pastor Adão com sua família. Jesus te ama. Agora só tem uma coisa, meu irmão, é que o mundo está em pura confusão. Os homens jogaram o evangelho do Senhor em grande problema, confusão. Quer dizer, para os da mente fraca, que não se interessa a dedicar, a buscar para conhecer a verdade e a verdade vos libertar. Nós temos que agarrar no evangelho para valer. É isso aí. Porque você tem que pagar 10% de dízimo. Então você me mostra os apóstolos pagando. Não, você não prova. Não tem homem que prova. Lei é lei, graça é graça. Entendeu? Lei é lei, graça é graça. Os do dízimo não tinham direito de salvação. Tinha promessa de terra. Mas nós que é da salvação não damos dízimo. Porque não somos carnais, somos espirituais. E dízimo é dinheiro, é coisas, bens materiais. O homem transformou em dinheiro, nunca foi. Era bens materiais. Mas os que estão na carne hoje não agrada a Deus. Aquela ali levava ovelha, novilho para o Senhor chamado dízimo. Hoje transformaram em dinheiro, falando que é dinheiro para poder enricar às custas dos fracos, dos oprimidos de espírito, que não tem conhecimento de nada. Mas é uma pura covardia, porque um dia terão que dar conta diante de Deus. Um abraço. Que Deus o abençoe. Que Deus tenha as misericórdias de todos. Que naquele dia nós estaremos na presença do Senhor para sermos cada um julgado, para recebermos segundo as nossas obras. Teu mal feito torna sobre tua cabeça. Como tu fizesse, se fará contigo. Um abraço, irmão, evangelista Ronaldo, irmão presbítero, irmão Marcos, se por acaso nós acontecer de ouvir, irmão Paulo, evangelista, irmão Flávio, entendeu? Esse povo aí, às vezes até desanimo de falar que eu nem sei se eles participam dos trabalhos do Senhor, mas que Deus o abençoe a todos. Mas o irmão Ronaldo, graças a Deus, Deus tem abençoado. Ele achou algo importante, um fundamento aí, uma coisa muito boa, um culto em casa, como vai continuar para o ano, chamado, quando Deus permitir aí mudança, precisa ter uma mudança aí. Culto em casa. Aí vai ser um culto bonito, movimentado. Eu quero convidar todos os nossos irmãos do ministério e de outros ministérios para participar junto conosco. Vai ser um movimento muito bonito com a família, né? Seria um movimento de 1h30 para poder fazer os louvores, os ensinamentos, palavra, e Deus vai abençoar. Então, fique com Deus, que Deus abençoe. A família está vindo aí, despedir como de costume, né? E que Deus abençoe a todos vocês. Uma boa noite e a paz do Senhor Jesus. E fica com a palavra de Deus. Poderosa palavra do Senhor. Ora pelo pastorzinho Adão, que Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus, uma boa noite, que Deus possa abençoar. Eu espero que vocês tenham meditado na palavra que o pastor Adão passou. Eu vou passar para o meu irmão Samuel. A paz do Senhor Jesus, uma boa noite para todos vocês, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, uma boa noite para todos, que Deus abençoe todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Eu espero